Ei Brasil, meu nome é Leandro do canal Leomática Matemática e hoje eu vou gravar com vocês o capítulo número 10 do livro Matemática, Compreensão e Prática, nono ano em diante, tudo bem? Se você não tem o livro, abaixe ele na internet ou pega na escola que você estuda. Eu vou deixar os links do livro debaixo do vídeo para vocês. Hoje nós vamos aprender o capítulo número 10 na unidade 4, da página 258 até a página 277. E hoje o capítulo vai ser de Geometria, Vistas Ortogonais e Volume. Olha o que eu queria te falar. Antes de começar a aula, eu queria te lembrar que lá no capítulo 7, nós aprendemos projeção ortogonal. Eu até falei que a gente ia ver novamente, então eu vou lembrar para vocês aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho um ponto sendo projetado numa reta. Então aqui eu vou fazer um ângulo de 90 graus. Esse tracejado aqui, querendo ou não, é uma reta S, imaginária. E essa reta R aqui está cruzando, as duas são perpendicular. Como que cai numa prova? P não pertence à reta R, mas P' pertence. Aqui eu tenho um segmento de reta AB. A projeção ortogonal vai ser as duas linhas que vai cair no chão formando uma reta, tá vendo? O ângulo sempre de 90 graus. Você sempre vai olhar de cima para baixo. Aqui nós temos o segmento A'B', que pertence à reta R. O AB não pertence à reta R, tudo bem? A gente vai falar de projeção sobre um plano. Eu coloquei um ponto aqui, por exemplo. Esse ponto não pertence, por exemplo, a essa mesa aqui, que eu chamei de alfa. Agora, do lado de cá, eu fiz a projeção desse ponto aqui na mesa, olha para você ver. O P' pertence a alfa. Alfa é o nome da mesa, tá bom? Aí eu vou te falar o seguinte, de figura sobre um plano agora. É um conjunto de todas as projeções ortogonais dos pontos dessa figura sobre um plano. Eu coloquei aqui um desenho de uma pirâmide quadrangular. Se uma pessoa vê ela de cima para baixo com uma luz, por exemplo, ela vai projetar esse fundo aqui, que foi um triângulo. É como se projetasse todos os vértices dela, tá vendo? Tipo assim, tá bom? Aqui eu tenho, por exemplo, um cubo, um quadrilátero, né? Na base. Então aqui, na hora que eu olhar de cima para baixo, a projeção vai ser justamente esse quadrilátero aqui no chão, olha para você ver, olha. No plano beta, tá? 262, número 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou falar para vocês de vistas ortogonais. São obtidas em planos perpendiculares entre si e paralelos 2 a 2. Então, vamos para esse desenho aqui. Aqui tem uma caixa. Essa parede aqui do lado direito, olha para você ver, a sombra dela vai estar aqui com uma parede, se tivesse uma luz aqui. Então, isso aqui vai ser paralelos, olha para você ver. E, ao mesmo tempo, essa linha com essa aqui vai ser perpendicular. Se eu pegar essa quina aqui esquerda com a parte de baixo, eu vou ver isso aqui na sombra se tivesse uma luz aqui, tudo bem? Então, projeção e vista ortogonal é isso. Você vai ver, mas de forma que forma um ângulo de 90 graus. Aí eu coloquei uma bolinha aqui, por exemplo, olha. Se eu olhar, por exemplo, daqui de frente, como é que eu vou ver ela? Se esse círculo estiver aqui perto de mim, eu vou ver ele desse jeito aqui. Se ele estiver lá atrás, eu vou ver ele tracejado. Se ele estiver escuro, ele está na frente. Mas se ele estiver sombreado, aí eu sei que ele está lá atrás, tá bom? Assim que você vai perceber. Página 264, número 1, 2, 3 e 4. Observação. O segmento visível vai ser uma linha. O segmento não é visível, a gente vai fazer um trajeto, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, um trajeto nessa bolinha, significa que ela está lá atrás, porque eu não estou vendo-a. E eu queria te falar o seguinte, para mim representar uma figura, existe no mínimo 3 vistas. A lateral esquerda, né, por exemplo, essa aqui, a superior, que é a de cima, e a frontal, que é a de frente. Aí eu vou ter o que a gente chama de ponto de fuga, linha do horizonte, que vai dar as características da perspectiva e isso vai manter a proporção. Tudo bem? Geralmente quem mexe com arte, com desenho, vai seguir essas proporções aqui. Tudo tem matemática. Agora eu vou falar de volume para vocês. Volume é o espaço ocupado pela matéria e nós vamos aprender como que a gente calcula usando matemática. O que é um prisma? É um sólido geométrico. Então eu trouxe um prisma aqui para a gente conhecer, ó. Ele tem duas bases paralelas, ou seja, nunca encostam uma na outra, e elas são triangulares iguais, olha para você ver. E na hora que eu giro ele, você vai ver retângulos, tá vendo? Então ele possui duas bases paralelas, que são polígonos congruentes iguais, e as laterais são paralelogramo, que pode ser em forma de retângulo, losango ou quadrado. Aqui eu trouxe um prisma chamado paralelepípedo, base quadrada. Vai ter base como A, largura como B e altura como C. Volume é só multiplicar vezes B vezes C, chamado também de bloco retangular.
Isso aqui representa um bloco retangular, olha para você ver. A caixinha aqui também representa um bloco retangular, de base retangular. Essa caixinha representa um bloco retangular. Nós temos o prisma de base triangular. É esse que eu comecei a apresentar para vocês, ó. Ele parece uma pirâmide assim olhando por alto, mas ele é um prisma porque a base dele não tem ponta. Ela encosta no chão, olha para você ver. O quarto da sua casa, por exemplo, é um prisma, porque as paredes são retangulares e as duas tampas, que é o teto e o chão, nunca vão se encostar, são paralelos, tá bom? Nós temos o prisma de base hexagonal. Hexágono é 6 lados, então ele vai ter 6 lados na base e 6 superior, olha, paralelo. As laterais são retângulos, olha para você. Agora eu vou falar para vocês do cubo. Cubo é o prisma que tem todas as arestas iguais. Por exemplo, A e A. No comprimento, na largura e na altura. É o dado, né? Aquele dado que a gente conhece que tem 6 faces. Para calcular o volume é só multiplicar vezes A, vai ser A elevado ao cubo. Aí eu coloquei aqui 3 unidades de medida para a gente começar a entender como que a gente transforma. 1 metro cúbico é 1000 litros. 1 decímetro cúbico é 1 litro. E 1 centímetro cúbico é 1 ml. Ou uma tampinha de refrigerante, por exemplo. Para calcular o volume de qualquer prisma desse aqui, você vai calcular a área da base dele primeiro e depois multiplicar pela altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume desse prisma aqui, ó, que está de vermelho. A base dele é um triângulo equilátero, então eu vou calcular a área do triângulo equilátero. Então tá aqui, ó, L2 raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, tá aqui. Então a área da base vezes a altura. Só que 4 vezes 4 é 16, dividido por 4 é 4, raiz de 3 vezes 10. 4 vezes 10 é 40, raiz de 3 centímetro cúbico, ou ml, que a correspondência é a mesma, tá bom? Depois que eu falei com vocês do volume do prisma, agora eu vou ensinar para vocês como calcular o volume de um cilindro. Cilindro é uma lata, por exemplo, chamada de corpo redondo, que tem duas bases paralelas. Aí eu trouxe essa lata aqui, ó, tá bom? Tá vendo? Ela tem duas bases paralelas, que são círculos, e a lateral dela é um corpo redondo, tá vendo? Não é mais um polígono, como a gente viu você ver. Eu coloquei um cilindro aqui. A altura dele eu chamei de 13 centímetros. O raio da base dele eu chamei de 4 centímetros. Por quê? Porque a base dele eu tirei ela aqui, ó. É um círculo na hora que você vira para você, né? E a área de um círculo é πr elevado a 2. O R é o raio e o π é aquela letra irracional, vale 3,14. Então o volume é a área da base vezes a altura. Então nós vamos 3,14. O raio aqui é 4 elevado a 2 vezes o 13, que é a altura. 3,14, 4 vezes 4 é 16, vezes 13. A multiplicação aqui deu 50,24 vezes 13, 653,12 centímetro cúbico, ou 653,12 ml, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá bom? Um pouquinho de ilusão de ótica. É a divergência entre a realidade física e a percepção. Onde que você vai ver ilusão de ótica? Nas pinturas... Os neurocientistas vão usar, artistas, ilusionistas. Dá uma lida na página 273 que você vai entender isso melhor. E na página 272, 1 ao 8 dos exercícios vai te ensinar muito mais, tá? E eu tenho uma árvore aqui no meu braço, olha. Se você observar bem essa árvore, essa suposta árvore, não é uma árvore, é um monte de rosto, tá vendo? Então isso aqui é uma ilusão de ótica. Na hora que você vê, você vai pensar na árvore porque você está acostumado a ver ela o tempo todo. Só que de repente você vai perceber que não é árvore, são rostos, tudo bem? Com vocês na página 275, um exercício muito interessante sobre o cilindro. Fala que uma pessoa colocou uma pedra aqui dentro desse cilindro e ele tinha um certo tanto de água. Aí subiu 10 centímetros a água dele aqui. E o raio desse cilindro é 12 centímetros. Então perguntou qual que é o volume da pedra. Olha que interessante. Na verdade é o seguinte, o volume da pedra é o volume que entrou, ou seja, é o espaço ocupado pela matéria, né? Que é o conceito de volume. No caso, a matéria aqui está sendo a pedra. Então, eu vou calcular o volume que subiu aqui a água, ó. πr2 vezes h. Por que é πr2? Porque a base é um círculo. 3,14 vezes 12 elevado a 2 vezes 10, como está aqui. A altura agora está sendo 10 que subiu, tá? Eu desconsidero essa parte toda de baixo. 3,14 vezes 10 é 31,4. Vezes 12 vezes 12, que é 144... 521,6 centímetro cúbico ou 1 ml, porque nós temos uma correspondência aqui, tudo bem? Faz a página 274, número 1 e número 2, 275, 4 e 5, 200. Se você conseguir estudar com ele perto, é muito bom, porque tá cheio de exercício de Enem, tá vendo? Olha para você ver, exercício que cai no Enem, que caiu,
Então, se realmente quer passar, abaixa o livro que vai ficar mais fácil o entendimento. E eu acabo de terminar com vocês o capítulo número 10, tá bom? Do livro que a gente está gravando, né, para ajudar vocês. E se você não entendeu, assista a aula novamente com o caderno do seu lado. No mais, eu só agradeço e na semana que vem eu vou trazer o capítulo número 11 para logo a gente acabar. Muito obrigada e até a próxima!